Não sou contra as citações, mas eu acho que devemos usá-las quando tocam nosso coração, ou quando de alguma forma elas ajudam a expressar nossos sentimentos e ideias. Agora, eu sou contra a usar as citações para legitimar o discurso. Por exemplo, na ordem do discurso, duas pessoas vão discorrer sobre o mesmo tema. A primeira começa a fazer um monte de citações de autores, de filósofos, pensadores que abordaram sobre esse tema. E o outro vai desenvolver a sua opinião sobre o assunto, simplesmente. Então, na ordem do discurso, a pessoa que aborda o tema botando várias citações, ela está mais legitimada a falar sobre o assunto, mais correta, do que a outra que só falou o que pensava. Né? Então é isso que eu discordo um pouco, porque às vezes a pessoa que falou o que achava com seus sentimentos está mais certa, talvez, do que a pessoa que de repente só falou citações de autores. Entendeu? Tem um conto do Machado de Assis, A Teoria do Medalhão, que ilustra muito bem essa questão da pessoa só desenvolver a estética do texto, do discurso, mas na essência a pessoa é vazia. Então eu vou ler para vocês. Eu tenho uma dificuldade de decorar, né? Então eu vou ler para vocês, porque ilustra muito bem o que eu estou querendo dizer. Entrando na carreira de medalhão, deve se abster de ter ideias, diz o pai a seu filho, que ele se enquadra na carreira por não ter muitas ideias próprias. Com a idade, pode ser que elas venham, e o modo de preveni-las, sendo fazer atividades que não permitem o surgimento de ideias, como jogos de bilhar, ler retóricas, passeio na rua, desde que seja acompanhado para que a solidão não dê margem a ideias. Pode ir também a uma livraria para contar uma piada, um caso, um assassinato, mas não para outro fim, pois a solidão não convém ao fim do ofício. Com isso, em até 2 anos, pode-se reduzir bastante o intelecto. Parágrafos 15 a 23 do conto. Então, assim, esse trecho do conto é descrito ironicamente, né, sobre essas pessoas que vivem na superfície da estética, né, do texto, né, decora citações citações para deixar o seu texto, né, esteticamente legal, mas que são vazias. Não tem ideia própria, né? Não tem ideia própria. Então, o que adianta a pessoa decorar citações, textos, mas não vive aquilo, não tem ideias próprias,
né? O conto fala sobre isso. E aí que eu vou bater na mesma tecla. Às vezes, na ordem do discurso, a pessoa que de repente fala um monte de citações, a sociedade aceita mais do que em relação à pessoa que fala das suas ideias nuas, originais, e realmente todo mundo acha, todo mundo entende, e essa pessoa é marginalizada. Então é por isso que devemos refletir muito, né, sobre a ordem do discurso e perceber quando as citações elas são usadas, né, de forma bacana para ilustrar alguma coisa, ou quando elas são só usadas para manter uma ordem de um discurso.